A gente vai utilizar uma análise de SERP. Uma análise de SERP, ele vai te ajudar a melhorar seus textos antigos. Então, imagina que você tem textos antigos que possam ser revisados. Aí você vem na análise de SERP. Mas imagina também que você vai fazer textos novos que você precisa aplicar o que a gente chama de SEO semântico ou de otimização semântica. Também você vem aqui na análise de SERP. Então, isso aqui faz parte do meu processo, eu, Thaís, de planejamento de texto. Então, antes de começar a fazer os textos, obviamente você pode vir aqui e gerar o texto à vontade, tá? Você pode fazer isso. Eu não descarto você não e já começar a criar texto no Contentor. Mas antes de tudo isso, eu faço uma análise de SERP. Por quê? Você quer saber com quem você está concorrendo e por quê e o que eles fizeram de bom, tá? Então, o que acontece? O Google ele dá notas para os conteúdos que estão na SERP. E essas notas de qualidade, a gente já supõe que os 10 primeiros que estão na SERP têm as melhores notas, certo? Então, a gente quer se parecer com esses textos. E é por isso que a gente vem no análise da SERP. A gente analisa os resultados do Google, ok? Dos primeiros colocados, aqueles que possuem as melhores notas. E aí, eu consigo entender o tipo de texto que eu tenho que fazer para eu chegar lá. Então, eu tenho que me parecer com esses caras, ok? Então, eu vou vir aqui e colocar, então, Brasil, a SERP que eu vou analisar. Se você for de outro país, você coloca outro país. Então, imagine que você está em Espanha, você pode colocar qualquer país aqui. Eu vou colocar Brasil. Você coloca português, né? Do Brasil, tem português também de Portugal, ok? E eu vou colocar aqui, então, contabilidade em Curitiba, que é o tópico que eu estou explorando aqui no nosso tutorial, contabilidade em Curitiba. E aqui, ó, eu vou vir aqui então e analisar a SERP, ok? Então, vou analisar e ele já vai me dar, ó, os meus concorrentes. Então, Conte Curitiba, Resite, Contabilidade Fabris, versatilnet.com.br, falavinhanex.com, Outpex, Flavinha Contábil, Liberty Assessoria, Contábil, Consultor e FC Console, ok? A gente tem aqui os primeiros colocados, 10 primeiros. Thaís, não tá igual que eu pesquisei. Bom, o Google ele personaliza esses resultados de acordo com a região que você tá? Então, hoje em dia não tem mais uma posição fixa, entende? Mas aqui ele vai te dar os 10 primeiros, de acordo com a pesquisa do Contentor, mas não acho que tem uma posição fixa. Isso aqui vai se alternando até durante o dia, tá? Ou dependendo do lugar que você for pesquisar. Mas aí você pode adicionar esses concorrentes, tá? Você vai colocando aqui. Aí o Contentor ele vai adicionar na análise, ok? Então, só para você entender com quem que você está concorrendo e o tipo de texto que você tem que fazer. Você vai adicionar todos aqui, ok? Vai adicionar esse outro aqui que está carregando. Pode ser que alguém tenha bloqueado, ó. Possível de adicionar o Read Sites. Então, tem alguns sites, ó, que eles bloqueiam o scraper, que é você retirar as informações dali, entende? Que é o que a gente está fazendo. A gente está pegando as informações dos concorrentes, ok? Então, geralmente, site.gov, eles bloqueiam o scraper, tá? Então, eles não deixam você scrapear. Esse site aqui, o redesmart.com, bloqueou a gente, tá? Então, pode ser que aconteça isso. Aí você vem aqui e gera o relatório. Você vai ter um relatório muito completo de como otimizar o texto de acordo com os concorrentes. E aí, depois você vai aplicar isso lá no teu texto, tá? Então, no teu texto que você gerou no Contentor, você vai aplicar, ou você pode aplicar essas otimizações em um texto que você já tem no site, tá? Por quê? Porque você vai entender o que eles fizeram de bom e vai fazer parecido para você se parecer com esses textos e pegar ali as primeiras páginas, tá? Então, a gente tem a média de texto criado, que foi 1731. Você pode utilizar essa média para você criar um texto de pelo menos 1.700 palavras, ok? Links internos, essa é uma informação bem interessante, tá? Então, isso aqui pode variar de acordo com a pesquisa, então, às vezes, o usuário lá do site, o dono do site, coloca mais links internos para uma palavra, enfim. Mas aqui você tem pelo menos 40 links internos, tá? Então, aqui eles estão mandando bastante link, tá? Isso aqui você tem que fazer, então, pelo menos 40 páginas linkarem para a página que você quer ranquear ali para contabilidade em Curitiba, tá?
Links externos, 14. Esses links externos são o quê, Thaís? São os backlinks. Então, esses caras fizeram backlinks, só para você entender a média de links externos, né, de backlinks que eles fizeram. Então, você tem essa informação também, uma informação bem estratégica, tá? Média de H2 tem pelo menos 9 H2 num texto sobre contabilidade Curitiba e H3 pelo menos 8 H3, tá? Então, isso aqui são as estatísticas do que você tem que fazer para o teu texto ficar parecido, tá? Depois, termos LSI, tá? São palavras-chave que você tem que colocar no meio do teu conteúdo para o Google contextualizar as informações. Então, aqui a gente está falando de SEO semântico. A grande maioria das pessoas não faz SEO semântico, faz um SEO muito engessado, faz um SEO que fica repetindo palavra-chave. A gente não quer isso, tá? A gente quer palavras-chave associadas para que o Google entenda que quem está fazendo esse texto é um profissional de contabilidade. E esse profissional de contabilidade, quando ele for escrever o texto, provavelmente ele vai falar de assessoria contábil, provavelmente ele vai falar de sucessos em negócios, provavelmente também ele vai falar de decisões inteligentes. Então aqui a gente tem termos LSI, Latent Semantic Index. São palavras-chave que são semanticamente relacionadas à nossa palavra-chave principal, que é contabilidade em Curitiba, tá? Então, quando a gente está falando de SEO semântico, é um SEO mais 2025, entendeu? Então, tem gente que está fazendo SEO anos 90. Não, a gente quer fazer um SEO semântico, tá? Um SEO moderno. Então, a gente parou com essa coisa de repetir muito palavra-chave e agora a gente vai começar a colocar termos LSI, que são as palavras-chave relacionadas à nossa palavra principal, tá? Então, geralmente isso você também coloca dentro do seu texto, esses termos LSI. Quando eu estou falando com o redator, tá? Eu peço para ele colocar pelo menos 10 termos LSI dentro do texto. E às vezes ele não entende por quê. Mas é exatamente por isso, por essa questão aqui de contexto e relevância. Porque o Google ele vai associar o contexto, né? Principalmente se é um profissional de contabilidade que está escrevendo aquele texto, ele vai entender que um profissional ele falaria desses termos LSI. Aí você vai colocar. Depois você vai ter os concorrentes aqui, você vai salvar e você consegue analisar um por um. Então você consegue analisar esse que fez 1000, aí você vai ver a frequência de palavras-chave aqui, que ele vai repetir, os links que ele fez e os links externos que ele fez, tá? Você consegue expandir aqui e ver mais detalhes para você ver o H2 e o H3 que ele usou. Então, esse aqui, o H2 e o H3 que ele usou. Então, isso aqui te dá ideias também de como planejar o teu site e fazer ajustes de otimização de conteúdo, ok? Depois, H1 que você pode utilizar, H2 que você pode utilizar e H3 que você pode utilizar, ok? E aqui o próprio Contentor ele te dá recomendações para esses títulos, tá? Depois, técnicas de formatação. Então, eles utilizaram 10 vezes o negrito no texto, em média, tá? 8 vezes marcadores numerados ou não numerados. E aqui, itálico. Pelo menos 18 vezes eles colocaram itálico nesse texto. Depois, palavras-chave principais que você também pode colocar. Obviamente, você não vai colocar a marca, né? Então, por exemplo, Liberty é uma marca, então você vai descartar. Mas são palavras-chave ali para você vincular também dentro do seu texto. E aí, no final, o que o Contentor faz? Ele compila tudo isso. Ele compila de uma forma que você pode colocar isso até dentro do próprio Contentor, como um prompt, para você fazer uma estrutura mais personalizada, tá? Então, você vai vir aqui, ó, e vai ver ó, a estrutura de conteúdo que tem que fazer. Pelo menos 1.731 palavras para a contabilidade Curitiba. Tem que ter pelo menos 9 H2, tem que ter pelo menos 8 H3, tá? Essa aqui é a estrutura sugerida para um artigo. Depois, termos LSI que podem ser utilizados, palavras-chave relacionadas, como que tem que criar a metadescrição, a estratégia de backlinks e links externos, né, que são a estratégia de backlinks são os links externos e a estratégia de link interno para você fazer no seu blog. Então aqui tem estratégia completa para você ranquear a nível de conteúdo. Você entende o poder desse tipo de informação? Isso aqui é uma informação estratégica. Isso aqui é o que profissionais e estratégias de SEO fazem. Antigamente a gente fazia isso de forma manual e arcaica. Realmente arcaica. A gente colocava as extensões ou a gente ia digitar até lá na própria SERP contabilidade, tá? Deixa eu colocar aqui contabilidade em Curitiba. E a gente colocava lá no Google contabilidade em Curitiba. E a gente ia ver, clicando aqui, ó, tá vendo? Nesses vários aqui. Ia vendo o H2 que ele utilizou, o tanto de palavras que ele utilizou, entende? Então
Então, a gente ia fazendo isso, ia pegando os dados para a gente entender que tipo de texto que a gente ia fazer. E hoje não. Hoje você tem isso aqui, ó, num PDF. Você pode gerar um PDF sobre isso e você pode clicar aqui em salvar relatório. Se você clicou em salvar relatório, isso aqui, ó, vai vir para briefing de SEO. Então vai ficar salvo aqui dentro do briefing de SEO. Você pode consultar outras vezes, tá? E aqui, ó, você pode copiar tudo isso também, transformar num prompt para IA gerar um conteúdo. Então você pode salvar isso aqui depois para você gerar um melhor conteúdo depois no Contentor, tá? Então, vou deixar aqui copiado já para eu usar depois. Mas aí você tem aqui o relatório. Eu vou até abrir aqui para você ver o relatório da SERP, tá? O relatório de como você vai otimizar os textos. Olha que incrível, tá? Que incrível que você vai ter. A gente vai adicionar aqui, ó, não está aparecendo nesse exato momento, mas a frequência do uso de palavras-chave. Então, quantas vezes que esse cara repetiu contabilidade de Curitiba dentro do texto dele? Que aí tu pode fazer nessa média também, nessa frequência, tá? Isso aqui é uma informação estratégica, tá? E aí você vai ter essa informação para você otimizar o seu texto, para você otimizar a sua página, para você revisar uma página antiga. Então você utiliza da melhor maneira possível, tá? É isso que eu faço para otimizar um texto, para otimizar uma página. E você pode fazer também com o Contentor.